Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, caso ainda não tenha feito isso. É só você passar o cursor do seu mouse aqui na imagem Inscreva-se no canto inferior direito da sua tela, para aparecer a opção que você vai clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando também que para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, números de resistência e suporte do mini índice, mini dólar e as carteiras de ações. Até hoje publiquei a carteira no DV Invest, no aplicativo DV Invest, exclusivo para quem está dentro do DV Invest, a carteira perspectiva para o mês de abril. É só você vir aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição desse vídeo, e clicar ali no link que é para o seu celular da Apple, celular um iPhone ou mesmo um Android. O celular Android, estão os dois links aí na descrição desse vídeo. Seguindo então aqui para a análise de hoje, eu vou falar sobre o Ibovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar, e na sequência eu vou falando aqui de PTR4, Vale 3, Itube 4, GGBR4, JBSS3, SUSB3, SLC3 e Lame 4. Ibov, queda aí de 2,81%, já começou o mês caindo, está dentro do movimento de queda. Quanto mais ele vier aqui para baixo de maneira fraca e gerar fundo ascendente, maior a chance de a gente ter primeiro a mudança da tendência, ficar uma tendência indefinida, e na sequência ter aí uma chance de retomada da tendência de alta de curto prazo e superar essa máxima aqui. Mas isso ainda não tem nenhum sinal nesse sentido. Para gerar alguma sinalização mais relevante a partir do próximo pregão, ter um fechamento para cima dessas máximas aqui seria o sinal mais relevante. O candle de força fechando para cima de 75.500 seria algo mais positivo em termos de sinalização de alta para o Ibovespa. Acima de 75 mil pontos já seria algo favorável. Acima de 75.500, mais positivo para ter um sinal aí de correção um pouco maior pelo gráfico semanal depois dessa forte queda. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise a partir de agora, seja agora ou no decorrer dela, for útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha que eu agradeço de imediato. Pode ser agora ou no decorrer dela. Gráfico 60 minutos no mini índice. Depois que o Ibov fechou, está tendo aqui uma recuperação, mas o que eu observo é o seguinte. Temos um movimento muito forte para baixo, que veio para baixo dessa região aqui, já foi no pregão de ontem, abriu com forte gap de baixa e não deu sequência. Ficou aqui de forma lateral. Fato é que gerou o sinal de baixa no próximo pregão, ou no decorrer do próximo pregão, ali junto da média móvel de 13 períodos, abaixo desse gap aqui com resistência 71.950 no dia 60, gerou sinal de baixa, foco em buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, a favor do movimento de queda no gráfico de 60 minutos. Ou seja, abriu caindo também, foca mais em buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo de 70.725. Seria essa alternativa. Por outro lado, abriu forte para cima, voltando para cima do gap, e passou a gerar sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, no mínimo acima dessa região aqui, ó, no mínimo acima dessa região, ou seja, uma região ali na faixa dos 71.440. Então, desenhando aqui o que deveria acontecer, algo assim, ó, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, foco um pouco maior em buscar a operação de compra de day trade no mini índice a partir do próximo pregão através desse fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Mini dólar, forte alta aí de novo, 1% de alta e já superando lá os 5.260, fazendo máxima aqui em 5.283,5. Segue forte para cima, movimento de alta a favor da tendência. Gráfico de 60 minutos. Abriu já subindo, gerou aqui uma tentativa de queda, não conseguiu, já voltou para cima gerando sinal de alta, segue na sua tendência de alta, de novo uma lateralização. Enfim, abriu para cima, abriu aqui subindo, passou a gerar sinal de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, por exemplo, ou pivô de alta, acima dos 5.276,5, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. E abriu caindo e passou a gerar sinal de venda de topo descendente aqui abaixo dos 5.260,5, ou seja, aquela valor lá do gráfico, seja o semanal ou do gráfico diário, ficaria um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora. No gráfico de 10 minutos dá para ver aqui que seria acima dos 5.276,5, ou seja, abre subindo e gera sinalização de alta acima desse patamar. E para baixo gera uma queda perdendo toda essa região de fundos anteriores, topo descendente abaixo da média, ficaria mais focado em buscar a operação de venda. PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 2,22%. E esse ativo acima dessa região aqui fica mais interessante para buscar a operação de compra. Acima de que região? 14,39. Veio para cima da máxima do pregão de hoje, até mesmo para day trade fica muito mais interessante. O gráfico de 15 minutos. Veio para cima da máxima do pregão de hoje, passou a gerar fundo ascendente
no gráfico de 15 minutos, o pivô de alto, foco maior em buscar a operação na ponta compradora em cima de PETR4. Olhando até para um gráfico de 60 minutos aqui, ó, aqui está a região de resistência desse ativo. Então, acima dessa região ficou muito mais para buscar a operação na ponta compradora e abaixo de todo esse patamar e das médias, aí sim ficaria um pouco mais em venda de day trade em cima de PETR4. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou aqui uma alta de 0,35%. Ativo se recuperou de uma abertura negativa, segue aqui entre as médias, ainda apontando um pouco mais para cima. E olhando para o gráfico semanal, dentro de um movimento de alta já no gráfico semanal, com o desafio mais importante para essa semana seria para um fechamento acima dos 42,33 que está acima. Para ainda no decorrer dessa semana, o próximo nível mais relevante, R$ 45,00. Então, é um papel dentro de uma expectativa um pouco maior de subida aqui no gráfico diário. Gráfico 60 minutos, a alternativa que teria de se buscar alguma entrada seria, depois dessa lateralização que nessa região rompeu aqui para cima, a possibilidade de se buscar uma compra, aí, seja no rompimento aqui dos 43,98 ou na faixa dos 44,12, buscando um stop mais curto possível aqui no G60, tentando pegar um movimento para cima, lá para casa dos R$ 45,00, por exemplo, em Vale 3. Itube 4, no dia de hoje, apresentou queda forte, os bancos mal no pregão de hoje, queda de 7,26%. Ação apontando para o suporte principal, que é dos 20,51 a 19,99, esse fundo aqui anterior, essa zona aqui de suporte. Então, até agora, nenhum sinal de alta no ativo, não tem sinal de enfraquecimento dessa queda por enquanto, patinou em cima da média e abriu com forte gap de baixa no pregão de hoje. Então, o ativo também não consegue superar a máxima de uma semana anterior e segue aí através de um movimento de queda. O próximo nível importante de suporte do gráfico mensal, que ela já testou no mês passado, é R$ 19,83. Praticamente testou, né? Foi R$ 19,99. Então, muito próximo desse patamar. E abaixo disso, a gente já vai falar no nível mais relevante mesmo, na faixa dos 16,56, que seria outro nível para focar em operações de prazo bem mais longo aí na Itube 4. Então, nesse momento, sinalização para baixo, nenhum sinal de alta, teria que perder força aqui nessa queda para trazer alguma chance de buscar uma compra contra a tendência, na verdade com a tendência indefinida, que seria um fundo ascendente, para se afastar um pouco mais a entrada dessa região de resistência, que agora tende a funcionar como uma resistência, 22,80 a 23,08. GGBR4 vem patinando, vem caindo aqui aos poucos, mas está dentro do movimento de queda, 4,78% de queda no pregão de hoje. Olhando aqui para um gráfico até de 60 minutos, gerou aqui a perda da mínima de um suporte no G60, perda da mínima dessa última hora de pregão, aumenta a probabilidade de queda do ativo. Qual o próximo suporte para esse movimento de queda do papel? Que seria o suporte mais relevante nesse momento pelo gráfico diário, R$ 8,64. Para essa ação mudar a sua tendência, primeiramente teria que gerar aqui algum sinal de fundo ascendente e a mudança principal romper no curto prazo, a tendência de curto prazo romper essa máxima aqui, superando os 11,56, que seria um pivô de alta no gráfico diário. Eu me interessaria muito mais em buscar algum tipo de operação na ponta compradora em GGBR4, de swing trade ou de gráfico de 60 minutos, acima dessa região aqui, ou seja, pelo menos para cima ali do patamar de R$ 10,93. Por enquanto, apontando mais para baixo o ativo, dentro da tendência de baixo no gráfico diário, dentro da tendência de baixo no gráfico semanal. Fechamento muito ruim do mês passado, enfim, ativo mais fraco nesse momento do que a média. JBSS3, alta de 7,03%. O ativo gerou aí um engolfo de alta no gráfico diário, ou seja, voltou para cima dessa região, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Cheio de resistência, cheio de pontos aqui relevantes e ainda dentro das médias que eu costumo não trabalhar, entrar comprando aqui com um stop tão grande aqui no ativo, ou seja, eu botar um stop aqui dentro de uma série de zonas de resistência que esse papel tem. Primeiramente na faixa dos 22,20, segundo na casa dos 23,70 e mais acima, que seria o ponto mais alto, 24,66. Mas é um aspecto positivo, no mínimo, por exemplo, para buscar no G60 uma patinada do preço aqui nessa região e pivô de alta, para trabalhar com stop mais curto, é ok para buscar essa entrada na ponta comprador. Ou mesmo no gráfico intraday, gráfico de 15 minutos, patinou aqui, gerou um fundo ascendente, possibilidade de se buscar a compra aí de day trade a partir do próximo pregão. SUSB3, ativo com alta de 4,44% nesse pregão. A ação retomou basicamente sua tendência de alta de curto prazo aqui, veio para cima agora desse patamar, que é um patamar de resistência, ou seja, esse fechamento aqui, que era um gap de corpo, e aqui também um fundo anterior, dois fundos anteriores, né, esse aqui, e o papel conseguindo fechar o pregão de hoje acima dessa região. Então o papel vai ganhando força, semanal se recuperando bem, e vai ser muito importante nesse ativo para buscar operações de compra, acontecer alguma lateralização, compra de swing trade para ficar mais do que 3 dias posicionado, 3 ou mais dias,
pivô de alta acontecendo, se ela ficar aqui de lado e gerar pivô de alta, ou se vier um pouco mais para cima e depois gerar fundo ascendente, também seria outra alternativa de compra em cima do papel. No gráfico 60 minutos está próximo aqui de basicamente rompendo esse patamar, seria uma das alternativas de compra de rompimento. Eu daria maior interesse à compra de fundo ascendente usando essa região como um patamar de suporte para se buscar a compra de day trade nesse papel ou de algumas horas de pregão. De um pregão para o outro também seria a possibilidade para a compra em SUS B3. Para quem está comprado, o stop ficaria abaixo da mínima de hoje em R$ 33,96. SLC3, ativo que também retomou a tendência de alta de curto prazo e vai fazendo um processo de correção. Ficando de olho aqui nessa correção, a primeira alternativa é entrada aqui muito próximo da resistência do topo. Então, se ela vier um pouquinho mais para baixo, der uma patinada e gerar um sinal de alta nos próximos pregões de fundo ascendente, me chamaria a atenção, se encaixaria para mim para buscar uma compra nesse papel, considerando inclusive que o ativo está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, depois de uma boa sinalização de alta na semana passada. Então, isso favorece, pelo menos para mim, a possibilidade de buscar uma compra no ativo desde que gere um sinal de alta nessa região ali em cima das médias do gráfico diário. E por último aqui falando de Lame 4, que no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, praticamente menos 0,28%, e essa estabilidade aconteceu em cima de um suporte de um gap de alta, que é ali testar a região dos 17,49, se sustentar acima. A alternativa de entrada seria através de um fundo ascendente, apesar da proximidade da média móvel de 13 períodos, ou seja, o stop ficaria aqui embaixo, seria uma operação ainda de fundo ascendente, não tem uma tendência estabelecida aqui no papel, a tendência continua sendo a tendência de baixa no curto prazo, e se estabelecer o fundo ascendente, seria uma tendência, passaria a ter uma tendência indefinida de curto prazo a ação, mas com risco um pouco maior porque está trabalhando ali ainda abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, ainda abaixo de pontos importantes no gráfico semanal aqui, que é essa região principal aqui, ó, de resistência que eu vejo no ativo, ou seja, que era uma resistência, que virou um suporte, que aqui agora veio para baixo e patinou na semana passada, não conseguiu fechar acima da região dos R$19. Então o desafio principal é a região dos R$19 para esse papel. Acima dos R$19 seria muito mais interessante para se buscar essas compras, mesmo que seja pelo um gráfico intraday de Lame 4. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.